Olá, nos alegramos muito em recebê-los e entender que a visão que o Senhor tem nos dado para essa geração, ela tem sido abraçada por jovens dessa geração. Então, nos alegramos muito e a nossa oração para esse dia é que o Senhor continue a ministrar as vossas vidas e aquilo que está sendo construído nesse dia possa alcançar a vida de dezenas e milhares de jovens com quem nós teremos contato. Amém? Ok. Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre a natureza da liderança cristã. E dentro desse tema, nós iremos trabalhar dois pontos muito específicos e importantes para a caminhada de qualquer líder cristão chamado pelo Senhor e que precisa estar atento a esses pontos. E o primeiro deles, que é o ponto, talvez nós enxerguemos como ponto de chegada, mas ele precisa ser o primeiro ponto a ser abordado. Porque um líder sem visão, ele é apenas um gerente. Ele não consegue direcionar a vida de pessoas para o lugar específico onde o Senhor colocou o seu coração. Ele apenas vai estar gerindo problemas, situações, passando por questões com pessoas, tentando resolver problemas de relacionamento o tempo todo, sem um direcionamento para onde devemos caminhar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos observar e discutiremos um pouco agora em relação à visão. Todo líder, ele precisa e deve ter uma visão. E falando sobre liderança cristã, nós precisamos entender que a visão de um líder cristão, ela é pautada por aquilo que o Senhor coloca no seu coração e confirma de acordo com a sua palavra. Um líder no meio secular, no trabalho, em empresas, em qualquer área que você puder imaginar nesse momento, ele, através do seu conhecimento, através da sua capacidade, através do seu know-how, da sua experiência, ele consegue construir e direcionar a sua equipe de acordo com os objetivos da empresa, de acordo com os objetivos dele como empresário ou como alguém de sucesso naquilo que ele se propõe a fazer. Mas quando nós trazemos isso para a liderança cristã, quando nós trazemos isso para a nossa realidade de filhos do Senhor, de servos e de líderes chamados por Deus por um propósito, nós precisamos entender que apenas nos dedicarmos a aprender um pouco mais, apenas termos experiências com pessoas, com situações, com eventos, com liderança, não é o suficiente. Porque a visão que nós temos como líderes cristãos, ela vem do próprio Deus para as nossas vidas. Então, parte de um relacionamento íntimo com Deus, a visão que nós temos, dada por Ele, para que todos aqueles a quem Ele nos colocar a liderarmos possam ser direcionados segundo a sua vontade. Então, primeiro ponto em relação à visão, todo líder chamado por Deus precisa conhecer o Deus que o chamou. Todo líder chamado para uma obra pelo Senhor, ele precisa estar alinhado com a visão que Deus deu, que é uma visão que não se frustra, que é uma visão que não se altera, que é uma visão que não depende das circunstâncias. A visão do Senhor, ela se cumpre. E nós precisamos entender onde nós nos encontramos na visão que o Senhor nos deu e o que precisamos fazer para que ela se cumpra de forma plena na nossa vida e na vida daqueles a quem nós lideramos. E nós precisamos, diante desse desafio de sermos líderes cristãos, entender que existem alguns pontos que podem nos atrapalhar com a nossa visão, a clareza da visão que o Senhor nos deu. E o primeiro ponto que eu queria abordar com você é o nosso próprio entendimento da visão que o Senhor nos deu. Se você parar para observar, Deus sempre tem um direcionamento para as nossas vidas. Deus sempre tem algo a fazer em nós e através de nós. Mas se nós não temos a clareza dessa visão, se nós não conseguimos nos relacionar com Ele de uma forma em que Ele e nós sejamos apenas um, e aquilo que o Senhor diz eu entendo de forma plena, a minha visão pode distorcer aquilo que Deus direcionou para a minha vida. Se você observar, no livro de Josué, no capítulo 6, Deus dá uma visão a Josué para derrubar os muros de Jericó, e desse modo eles conquistam aquela cidade. Ele ouve o Senhor, ele é direcionado por Deus, e ele vai até aquele lugar, e sob a ordem do Senhor, ele age, e o Senhor
que direcionou, ele garante a vitória. Mas no capítulo 7, Josué decide por si mesmo ir até a cidade de Ai. Ele consulta apenas os seus conselheiros, ele não vai à procura do Senhor, ele não pergunta ao Senhor se é o tempo certo, se é a maneira certa, como fazer, quem levar, ele simplesmente consulta os seus conselheiros e ele vai e ele é derrotado. O povo do Senhor é derrotado nessa ocasião da história. Então nós precisamos entender que a nossa visão muitas vezes pode corromper, pode distorcer, pode, como a gente conhece, os que usam óculos vão se identificar um pouco mais com isso, pode embaçar aquilo que o Senhor está tentando nos mostrar, aquilo que Ele está tentando nos direcionar. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma que nós desejamos que as coisas aconteçam. Nós precisamos entender que quando o Senhor nos dá uma visão, quando o Senhor nos direciona para algo, Ele faz da maneira dEle, segundo Ele colocou no nosso coração, em nossas vidas. Existe uma palavra que tem mexido muito com o meu coração nesse tempo, que certa vez eu ouvi um pastor ministrando ao meu coração, ele disse: Iveson, você nasceu no ano de 1990 por um propósito. Eu disse, amém. Mas não é só isso, você nasceu no lar que você nasceu com um propósito. Você nasceu na cidade que você nasceu, você está no lugar onde você está por um propósito. Então, o nosso desafio diário precisa ser: Senhor, por que eu nasci da maneira que eu nasci, onde eu nasci, porque eu estou hoje onde eu estou, me relacionando com as pessoas que eu estou me relacionando, porque eu nasci no lar que eu nasci, porque o Senhor me colocou nessa igreja, porque o Senhor me chamou para essa denominação, porque nós precisamos entender que todas essas circunstâncias revelam o propósito de Deus na nossa existência. Você foi chamado para um tempo como esse. Você está aqui nesse dia para um tempo como esse. A geração em que nós estamos inseridos será impactada e ouvirá do Evangelho através da nossa vida. Nós não podemos estar dentro de um contexto de bairro, de cidade, de igreja, esperando sempre que alguém venha de fora para fazer aquilo que é nossa responsabilidade. A visão do Senhor para a nossa vida irá se cumprir na nossa vida. Aquilo que Ele tem para fazer através de você, Ele só vai fazer através de você. Ninguém vai chegar de fora para fazer aquilo que é responsabilidade sua fazer. Então a visão do Senhor ela precisa ter clareza na nossa vida e nós precisamos ter o entendimento que muitas vezes a nossa visão, os nossos próprios interesses ou as nossas próprias ambições podem intervir e atrapalhar a visão que Deus tem a realizar na nossa vida. Segundo ponto que afeta é a desconexão com Deus, a nossa falta de relacionamento. E eu volto para o início de todas as coisas da minha fala aqui com vocês. Quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos em sintonia com Ele, nós não temos essa dificuldade. Mas por muitas vezes os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos, não, porque hoje para mim a prioridade é um casamento, hoje para mim a prioridade é uma faculdade, hoje para mim a prioridade é isso. E nós não perguntamos, Senhor, o que Tu esperas de mim para hoje? O que é que Tu desejasses e planejasse para a minha vida, para um tempo como esse, para esse momento da minha trajetória? Hoje eu estou com 22, hoje eu estou com 18, hoje eu estou com 25. E o que o Senhor planejou para a minha vida, para essa fase? Então nós precisamos estar alinhados com Deus, porque quando nós mantemos essa desconexão, criamos um espaço entre eu e o Senhor, a gente corre o risco de ruídos acontecerem nessa conexão, de ruídos acontecerem nesse relacionamento entre Deus e eu. E daí, para a minha visão se distorcer, é muito rápido. E o terceiro ponto é um que tem acontecido muito nessa nossa geração, nesses nossos dias, que é imitarmos. A gente tem uma tendência muito grande de imitar o que está dando certo. Então, hoje é muito fácil a gente ter acesso às informações e aos ministérios e a pessoas que surgem no meio da mídia e que pregam a palavra e que fazem coisas e que têm ministérios tidos como ministérios relevantes e nós temos uma tendência de querer copiá-los, imitá-los e dizer, não, peraí, se está dando certo assim, eu vou fazer assim. E nem sempre essa é a visão do Senhor para a sua vida, para a minha vida.
Você precisa entender que Deus tem um chamado específico para você e uma forma específica de trabalhar em você e através da sua vida. Então, nem sempre tudo aquilo que está dando certo lá fora é aplicável à sua vida, à minha vida. Nós precisamos estar alinhados com Deus de uma forma que aquilo que Ele tem a fazer através de nós esteja muito claro no nosso entendimento e entender que existe tempo determinado para todas as coisas. Talvez alguém que surgiu fazendo algo diferente seja algo que atrai os olhos das multidões, seja algo que atrai até a nossa própria atenção, e é Deus realizando a obra dele através da visão que Deus deu à vida daquela pessoa, e ele será abençoado e cobrado por isso. Mas nós precisamos entender que a visão que Deus tem para a nossa vida, ela é específica, e que nem sempre está sendo colocada como padrão para todo mundo. Nós precisamos encontrar em Deus aquilo que Ele tem a realizar na nossa vida. A visão é algo concreto e claro, mas como conseguir a visão? É uma questão que nós precisamos nos perguntar. Por isso, o plano não é igual à visão. Plano é o que Deus nos dá para conseguirmos a visão. E agora nós vamos entender um pouco sobre algumas características de como a visão se revela na nossa vida e como nós conseguimos identificá-la. Primeiro ponto, a visão ela vem através de uma imagem instantânea. Nós temos, como costumamos falar, uma ideia. Ela aparece em nossa mente, ela surge como um flash e dá-se em um instante em nossa mente. Se apenas aparece uma vez, é como uma mensagem subliminar. Eu não sei quantos lembram, eu sou de uma geração que eu cresci dentro da igreja, e mensagens subliminares, para mim, quando eu ouço esse termo, me dá até um certo arrepio. Porque eu não sei quantos são dessa geração, mas na minha infância eu cresci ouvindo fita de trás para frente. E eu ouvi vozes de demônios em fitas de trás para frente em todos os tons que você pode imaginar. Então, essa questão de mensagem subliminar em filmes da Disney, enfim, tudo isso a gente cresceu com isso. Então, esquecendo o lado negativo das mensagens subliminares, a ideia, a visão, algo bom que vem do Senhor, ele inicia na nossa mente como um flash, como uma mensagem que muitas vezes nós não conseguimos de forma instantânea codificá-la, mas ela vai sendo trabalhada na nossa mente. E a segunda vez ela surge como realmente uma ideia. Nós começamos a planejar pela segunda vez, ela se transforma em ideia, e com isso a ideia começa a dar voltas e voltas na nossa cabeça. Nós já começamos a visualizar de uma forma mais prática. Peraí, existe sentido nisso aqui. Existe algo que Deus está querendo ministrar ao meu coração que eu preciso estar mais atento. E o terceiro ponto, ela surge como uma foto, como uma imagem. Nós começamos a visualizar de uma forma mais prática onde nós queremos chegar, onde Deus está querendo nos direcionar. E seguindo nesse contexto, nós conseguimos já, no quarto ponto, um desenho. Logo após a foto, podemos começar a fazer planos. É nesse momento da visão do Senhor para a nossa vida que nós começamos a escrever. Começamos a colocar e a registrar para que não caia no esquecimento aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Nós começamos a planejar de forma prática, colocar no papel, no seu tablet, no seu computador, não sei as ferramentas que o Senhor te deu, mas você nesse momento, você começa a escrever e é importantíssimo essa fase da visão, da revelação da visão do Senhor para a nossa vida, nós começarmos a escrever. Porque por muitas vezes existem coisas que o Senhor ministra ao nosso coração hoje e nós não temos a preocupação de registrar. E isso se perde no meio do caminho. Então, sempre que você ouvir algo do Senhor que falar ao seu coração, escreva. Se você participa de ministério de música na igreja, o Senhor te deu alguma ministração, alguma letra, escreva. Comece, deixe que o Senhor faça fluir através de você canções que vão tocar a vida dessa geração, palavras que irão tocar a vida da tua casa, da tua família. Então comece a escrever, registre aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E o quinto ponto é um anteprojeto. Depois do desenho, se elabora no papel o início de algo concreto. E no sexto ponto, depois do anteprojeto, vem, de fato, o projeto. E geralmente o projeto ele já se forma com mais gente. Geralmente aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida envolve pessoas, e quando nós estamos falando de liderança, você lidera pessoas.
Então, quando a gente começa a planejar, quando a gente começa a ter um direcionamento mais específico, de acordo com a visão que o Senhor nos deu, nós começamos a envolver mais pessoas nesse projeto. E começamos a sonhar juntos, começamos a dialogar, começamos a discutir, começamos a construir algo segundo o coração de Deus para a nossa vida. Então, como líderes, nós precisamos ter essa preocupação de colocar projetos e começar a sonhar com coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. E por último, e talvez o mais esperado, mas muitas vezes, por esperarmos demais, acabamos pulando todas essas etapas que eu acabei de falar para vocês. Por último, é a realidade, é a realização, é o sonho, é a visão, é o projeto sendo colocado em prática. E é nesse momento que nós vemos o sucesso de todo esse caminhar segundo o coração do Senhor para nossas vidas. Se respeitarmos todas essas etapas, a realização desse projeto não tem como dar errado. Se respeitarmos tudo aquilo que nós ouvimos hoje, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, sabendo e tendo a certeza que é uma visão que o Senhor nos deu para esse tempo e através da nossa vida irá se realizar. Nós não precisamos ter medo disso porque a responsabilidade é do Senhor. Aquilo que Ele esperava de nós, nós já fizemos. Então, aquilo que cabe a Ele fazer, Ele faz como ninguém. Eu queria partir para uma atividade com vocês agora, o microfone. E diante de tudo aquilo que já foi falado aqui de forma bem prática, objetiva com vocês, eu gostaria de perguntar, de forma pessoal, não tenha vergonha, alguém aqui que pudesse, 2 ou 3 pessoas que pudessem compartilhar com todos nós um sonho, uma visão que o Senhor tem colocado no seu coração, para algo que você deseja fazer, seja a curto, médio ou longo prazo, não importa. Algo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu tenho um desejo que o Senhor colocou no meu coração de fazer algo assim, para essa área, dessa forma. Você não precisa detalhar, talvez até na sua cabeça não esteja tão estruturado ainda. Você tem um objetivo, não, eu tenho um sonho, um desejo de me preparar para o ministério pastoral. Eu tenho um sonho, um desejo de trabalhar com o ministério de crianças, não sei. Eu não vou estar aqui sugerindo, fique à vontade. Alguém? Paz. A paz. Nós todos temos um chamado. E eu acho que o meu chamado é evangelista. Entendeu? Eu acho que é evangelismo. Porque em momentos na minha vida eu passei por situações em que eu tive que visitar presídios, entendeu? Durante momentos familiares, um irmão preso. E então foi um lugar que me chamou muita atenção, entendeu? Quando eu comecei a ver aquelas pessoas ali fora, familiares, passando pelas situações, sei que Deus botou algo no meu coração. E desde daquele momento, daquela época, eu entrei para a igreja e comecei a evangelizar. Começamos o trabalho na igreja de evangelismo. E hoje estou de frente com o evangelismo e sei que Deus tem botado isso no meu coração. E esse é o desejo do meu coração, o trabalho do evangelismo. E sempre quando eu vejo uma pessoa necessitada, um morador de rua, eu abraço, eu oro, vejo o que a pessoa necessita, porque muitas das vezes nós queremos ajudar espiritualmente, mas temos que ver também o lado fisicamente, o lado material, que as pessoas necessitam e precisam. Sim. E fazer tudo com amor, com carinho e sempre na direção de Deus, que é o mais importante. Amém. Amém. Amém? Que bom. Bem, você respondeu uma pergunta, eu ia fazer uma segunda, mas você já respondeu antes de eu perguntar. Como é que você comunica a visão que Deus te deu? E você acabou de falar da forma que você coloca isso em prática, isso foi muito bom, muito importante, eu agradeço a sua contribuição. Mais alguém gostaria de compartilhar conosco, mesmo que você ainda não esteja colocando em prática, mas algo que você deseja compartilhar, por favor. Olá a todos. Então, o sonho que eu tenho em mente, que mais ou menos já coloco em prática, mas pensando num ideal um pouco maior, que eu vejo que há uma escassez no Evangelho, que é um
todo mundo sabe que está bem presente e é bastante comum. Então, esse sonho que Deus colocou no meu coração recentemente seria isso. Levantar esse tabu e fazer com que seja comum o debate disso e exposto cada vez mais isso, que isso é um mal que corrói internamente. Né? É muito fácil falarmos sobre a bebida, sobre balada, algo do tipo, que é algo bem mais externo. Então, combater isso, se debater isso é comum. Fala assim, balada, bebida, no culto tranquilamente. Mas pornografia já é uma palavra que choca, talvez só por eu ter falado aqui já chocou alguns. Então, isso seria o que Deus colocou no meu coração recentemente. Amém. Amém. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Bom dia a todos. Eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja e eu não faço parte da liderança em si, mas eu trabalho muito com o estudo da palavra. Eu sou professor de bebê da classe do louvor. E algumas semanas atrás, Deus colocou no meu coração e falou assim: Gabriel, eu quero que você comece a trabalhar com os próximos ministros, a próxima geração de ministros. E isso surgiu, como você falou ali, como um flash. Eu estava durante uma reunião do Ministério de Louvor e surgiu como um flash isso na minha cabeça. Acredito que seja algo de Deus. E desde ontem, quando começou o treinamento aqui, isso vem se confirmando cada vez mais no meu coração. Não só ontem, mas também durante essas semanas que Deus vem falando comigo, eu vim comunicando isso com outras pessoas, com outros líderes. Cheguei para o meu líder do louvor e falei: cara, tive uma ideia, Deus me deu, colocou algo no meu coração, que seja assim, assim, assado, e o que você acha disso? Cara, acho ótimo, acho isso muito legal, porque realmente, cara, a gente precisa de renovação. Gerações se passam e a gente estava muito parado com relação a isso, estava focando somente na nossa geração. Nós precisamos focar em criar, em ensinar novos ministros, gerar novos ministros para a próxima geração. E isso é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Amém. Dois temas que eu tenho tido um contato um pouco maior na juventude da nossa igreja. A parte de louvor, trabalho já há quase 20 anos lá. Eu sou jovem, tá, gente? É porque eu comecei muito cedo. Mas a questão da pornografia é algo muito interessante porque é difícil você acompanhar. E eu só queria trazer um exemplo do que aconteceu lá recente, de um jovem que chegou para conversar comigo após o culto e ele tremia, estava nervoso e para compartilhar essa dificuldade que ele tinha. E naquela conversa a gente começou a entender em que momento isso acontecia, por que acontecia, o que é que motivava ele a fazer isso. Ele começou a compartilhar comigo. E eu aconselhei de diversas formas, ensinei estratégias para que ele fugisse desse problema, porque é o tipo de situação que a gente precisa realmente correr. Mas eu precisei criar um mecanismo com ele, onde eu participaria. Então, todos os dias, todas as noites, antes de dormir, depois de falar com a namorada por telefone, WhatsApp, a última pessoa com quem ele conversava era comigo. Todas as noites, antes de dormir, ele mandava um WhatsApp para mim dizendo: eu venci. E aquilo ali eu sabia que naquele dia ele passou limpo, sem aquele problema. Ele não precisava abrir o coração todos os dias comigo, ele só mandava essa parte: eu venci. E todos os dias eu recebia essa mensagem: eu venci, e fui acompanhando. No dia que eu não recebia nada, alguma coisa estava errada. Então chegava no culto, eu perguntava: como é que está? Ele disse: pastor, essa semana aconteceu, no dia que eu não mandei a mensagem para o senhor é porque realmente eu não consegui vencer. Então vamos acompanhando. E por aí foi 1, 2 meses, todos os dias eu venci, e quando não vencia, não vinha mensagem. Até que um momento, e eu continuei acompanhando ele, até que um momento as mensagens pararam de vir. Eu disse: rapaz, a coisa parece que desandou. E eu fui conversar com ele, eu disse: cara, faz mais de 2 semanas que eu não recebo nenhuma mensagem sua. Ele disse: pastor, é porque eu venci. Eu não preciso mais estar sendo acompanhado nesse problema. Eu venci. Isso não me atrai mais, isso não me afeta mais. Eu consegui construir um relacionamento com Deus de uma forma que esse pecado, essa prática não me atinge mais. Então eu estou em outra fase. Então a gente, como líder, a gente precisa saber como tratar cada situação.
e criar mecanismos. Hoje a gente já falou aqui a respeito da tecnologia, de todo o avanço, então a gente precisa usar isso a nosso favor. A gente precisa trazer isso como ferramenta que o Senhor nos proporciona nesse tempo para trabalhar com essa geração. Essa geração trabalha dessa forma, usa essas ferramentas, e nós precisamos trazer um uso específico e um uso positivo para isso que eles têm em mãos. Ok? Então, voltando aqui para a nossa palestra, eu queria passar para o último ponto, e tão importante quanto a visão é nós atentarmos à comunicação. Você pode ter uma visão dada por Deus, você pode ter a melhor visão para esse tempo, algo maravilhoso que o Senhor colocou no seu coração e vai acontecer, mas se você não souber comunicar, você pode colocar em xeque tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você pode comprometer de forma completa. Então nós precisamos entender que a comunicação ela é tão importante quanto a visão. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso de número 8. Primeira Coríntios 14, 8. A palavra do Senhor fala assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Repito, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Tão importante quanto sabermos aquilo que Deus tem a fazer em nós e na geração onde nós estamos inseridos, é nós sabermos transmitir para essas pessoas aquilo que o Senhor deseja fazer. Como liderança, nós somos porta-vozes do Senhor. Pessoas que trazem ao conhecimento de todos aquilo que o Senhor colocou ao seu coração para esse tempo. E baseado nisso e atentos a isso, nós vamos ver aqui 3 tipos de comunicadores, 3 tipos de comunicação que a gente enfrenta no nosso tempo e que nós precisamos estar atentos. E eu gostaria que, enquanto eu falo desses tipos de comunicação, você começasse a se identificar, tá? Você vai começar a tentar se encaixar nessas comunicações. Você vai dizer, não, eu sou um comunicador assim, eu sou um comunicador dessa forma. E o primeiro tipo de comunicação é a comunicação retórica. O que é um comunicador retórico? O comunicador retórico, ele tem um estilo geralmente que é muito usado nas pregações, e esse estilo caracteriza-se que para compartilhar uma realidade se usa bastante tempo explicando e justificando o que está dizendo. Geralmente um comunicador retórico, ele tem muito argumento. E eu posso falar muito sobre isso, que eu casei com alguém que é formado em direito. E se tem alguém que tem argumento, é um advogado. E um advogado mulher, aí que o argumento excede o entendimento. Então, geralmente o comunicador retórico, quando ele vai transmitir a informação, ele procura ter um embasamento muito forte, muito profundo. Ele vai trazer várias aplicações e ele vai trazer vários exemplos que deem base para aquilo que ele está querendo comunicar. Então, geralmente, quando você vai discutir ou discordar de um comunicador retórico, você vai ter dificuldade, porque o cara não vai dar moleza para você. Eu não sei quantos aqui têm amigos no Facebook que, quando começam a falar de algum tema que eles gostam de falar, só vem textão. Eu tenho vários assim. Hoje em dia, quando se fala de política, eu tenho alguns que falam algumas besteiras, mas eu tenho outros que, quando vão falar de política, eles têm argumentos históricos, argumentos econômicos, argumentos em todos os aspectos, e eles dão canseira em você, porque eles têm argumentos. E isso, quando se vai passar a visão, isso quando alguém vai trazer uma mensagem, vai comunicar algo, isso acaba muitas vezes se tornando algo um pouco extenso. Ela busca sempre estar trazendo informações a mais, trazendo exemplos a mais, para embasar aquilo que ele está querendo comunicar. Então, nós precisamos entender que existe esse tipo de comunicador, e eu gostaria que você começasse a se questionar se você se parece um pouco com um comunicador retórico ou não. No próximo,
é o comunicador convencional. E esse, particularmente, eu tenho procurado me tornar. Não é fácil, mas o comunicador convencional, ele é alguém que sabe sintetizar com clareza o que o retórico quer explicar filosoficamente. Ou seja, é alguém que consegue resumir. Talvez um comunicador convencional, ele seja alguém que lê os pockets. Ou aquele cara que criou o aplicativo de ler um livro em 12 minutos. Não sei quantos já conhecem esse aplicativo. Então, o convencional ele vai ser um pouco mais direto, mais objetivo, de acordo com aquilo que ele tem a passar. Ele consegue passar a mesma informação que o retórico, mas de uma forma talvez um pouco mais direta, sem tanto argumento, sem tanta retórica de forma prática, mas de uma forma mais objetiva. Ele vai passar a informação, ele vai passar o entendimento para quem está ouvindo, sem tornar essa fala um pouco cansativa. E por último, o comunicador emocional, que é muito comum nós encontrarmos na igreja. O comunicador emocional, ele é alguém que você sabe muito bem quando ele está triste e quando ele está feliz. A forma que ele se comunica mostra claramente o seu estado emocional. E ele consegue se identificar com muita facilidade com o estado emocional do seu público. Então ele vai observar o semblante de quem está ouvindo e vai saber se tem alguma coisa errada ou não, se tem alguma necessidade específica ou se existe a necessidade de se aproximar para se aprofundar um pouco mais naquilo que está acontecendo para poder ajudar. Mas também ele expressa com muita facilidade a sua emoção. Então, eu lembro muito bem, como eu falei, eu cresci dentro da igreja na área de música. E na minha adolescência, eu não era ministro não cantava, eu apenas tocava um instrumento. E era interessante que o líder de adoração da nossa igreja era um comunicador emocional. E acontecia que quando ele chegava, a gente tinha um ensaio antes do culto, e quando ele ia passar o repertório, ele fazia nos papeizinhos assim e entregava para os músicos, para saber qual era o repertório da noite. E existiam alguns no grupo que pegavam assim o repertório, olhavam as músicas e diziam, eu acho que hoje ele brigou com a noiva. Porque ficava muito claro na forma com que ele se comunicava, até na forma com que ele escolhia as músicas, se eram músicas mais introspectivas, ou se eram músicas mais de celebração. A gente sabia como é que ele estava. Sabia como ele queria se portar diante do público, diante da igreja, diante dos músicos, como ele iria, a gente sabia até qual seria a dinâmica da adoração naquele culto por conta do estado emocional de uma pessoa. Então é muito sério, é muito delicado a gente conviver e se tornar comunicador emocional, porque a gente precisa saber lidar com as nossas próprias emoções. Então, eu peço por gentileza para que vocês reflitam e se identifiquem. Talvez você não se identifique plenamente com um dos comunicadores, mas você vai encontrar características neles que se aplicam na sua vida, onde você vai se encontrar. Então, nós precisamos entender que o público a quem nós nos comunicamos, eles também são comunicadores, que se encaixam nesses três tipos de comunicação. E quando nós vamos falar para eles, quando nós vamos ministrar sobre a vida dos nossos liderados, nós precisamos entender como ele vai ouvir. Se nós somos um comunicador convencional, talvez eu tenha maior facilidade de passear entre os outros tipos de comunicação. Mas eu, como comunicador emocional, eu tenho que ter cuidado para falar com outra pessoa que também tem uma comunicação emocional um pouco mais aflorada. Ou com alguém que é um comunicador retórico. Um comunicador convencional, ele tem que ter cuidado quando ele vai se comunicar com alguém retórico, porque o retórico ele vai esperar mais argumentos. Ele, para ser convencido, é um pouco mais difícil. Então você precisa saber passear entre esses tipos de comunicação para que a sua mensagem, a visão que o Senhor te deu, ela chegue no coração das pessoas da mesma forma. Então, a nossa comunicação, ela precisa de uma atenção tão especial quanto a nossa visão, porque ela vai determinar como a nossa visão vai chegar aos corações de quem precisa receber. Ok? Por último, a repetição. Não basta comunicar a mensagem uma só vez, é necessário dá-la a conhecer uma
e outra vez, e diferentes formas, apelando aos diferentes sentidos do ser humano. Quando a gente vai para a escola e a gente cresce no ambiente acadêmico, a gente entende que cada um tem a sua forma de absorver o conteúdo. Eu não sou o tipo de pessoa que necessito escrever. Eu era o tipo de aluno que ficava entre os 3 últimos que eram liberados porque estavam demorando a copiar o que a professora colocava no quadro. A professora liberava toda a sala e a gente ficava, só sai quando terminar, porque eu nunca fui de escrever. Eu passei quase que meu ensino médio todo, primeiro, segundo, terceiro ano, com um caderno. Não gostava de escrever, mas eu dormia na sala de aula muitas vezes. Porque saía muito cedo de casa para ir para a escola. E eu confesso isso perante o Senhor, até porque Ele sabe, ele via isso. Mas chegava na época do vestibular, os meus amigos que brincavam comigo porque eu dormia algumas aulas que eu não gostava muito, que eu não escrevia todo o conteúdo, chegava na época do vestibular eu tirava notas melhores do que eles, na mesma área. E isso causava uma certa revolta deles contra a minha pessoa. Como é que tu dorme? Como é que tu não anota nada e chega na hora da prova, tu se dá bem? Eu disse, eu não estou colando, que eu sou cristão. Certo? Mas o meu tipo de absorção de informação é visual. Então, se eu estou vendo o professor falar algo, se eu estou vendo o pastor pregar e ele fala de um texto e ele mostra de alguma forma, seja por slide ou seja no quadro, escrevendo alguma coisa, eu consigo absorver sem muitas vezes estar anotando, mas é o meu tipo. Então, quando a gente vai comunicar a visão, a gente precisa usar todas as ferramentas que a gente tiver ao nosso alcance, porque da mesma forma que a minha fala precisa ser convincente, existem pessoas que pela fala não vão registrar aquilo que eu estou falando. Elas precisam ver, elas precisam anotar, elas precisam ter ferramentas que façam com que elas mantenham a informação na sua mente e absorvam de uma forma a colocar em prática em suas vidas. Então, sempre que a gente for passar, sempre que a gente precisar comunicar, a gente precisa ser repetitivo e a gente precisa usar todas as ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos para que possamos ter êxito naquilo que nós nos dispusemos a fazer. A visão é o elemento distintivo e indispensável da liderança cristã. A palavra do Senhor diz, sem visão o povo perece. Entretanto, a jornada será mais prazerosa quando a comunicação for clara e em ambas as vias, com a segurança de que se está compreendendo a mensagem. Como resultado da visão, a comunicação e comunicação claras, surge e se alimenta a confiança. Se você tem visão, se você sabe onde você quer chegar e onde o Senhor direcionou a sua vida, e você sabe passar isso, você traz sobre você e sobre a sua liderança confiança do povo que anda com você. Não adianta você ser alguém só que impulsiona as pessoas, que direciona as pessoas, mas você precisa mostrar com clareza aquilo que o Senhor colocou no seu coração e as pessoas irão confiar no seu ministério. Quando a visão é clara e a clareza na comunicação, se dá à luz a confiança. A confiança é o resultado direto de visão e comunicação claras. Diante de tudo que foi exposto, eu desejo e oro para que tudo aquilo que nós comunicamos a vocês hoje tenha sido de forma clara e que a visão do IWIN esteja dentro do coração de vocês e se reproduza de hoje em diante. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos, temos a convicção que o Senhor nos chamou para um tempo como esse. O Senhor nos levantou como geração para influenciarmos a nossa geração. Nós não precisamos esperar que uma nova geração se levante para que nós sejamos usados, mas nós podemos ser usados e direcionados pelo Senhor para uma obra poderosa nessa geração onde nós estamos. Então, o que nós te pedimos hoje é que tudo aquilo que tem sido falado às nossas vidas, tudo aquilo que tem sido ministrado pelo Senhor aos nossos corações, sejam ferramentas poderosas que o Senhor está nos colocando nesse dia, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas, sejam tocadas, impactadas, transformadas, libertas pelo poder do Evangelho que nós carregamos em nosso coração.
Senhor, que cada jovem aqui, que cada jovem que nos vê e que nos ouve nesse momento, seja um instrumento poderoso do Senhor e que consiga comunicar com clareza a visão que o Senhor tem colocado em seus corações para esse tempo. Essa é a nossa oração e nós fazemos com gratidão e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.